Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. A renúncia significa esvaziar a alma. Amém? Nós somos muito cheios de si, cheios de vontade própria, cheios de querer. E como nós somos cheios na presença de Deus, teremos que esvaziar para que nós venhamos a viver a vontade dele. Então o próprio texto já vai narrar tudo isso. E nós precisamos aprender a renunciar do nosso saber, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa soberba. E a gente vai ver alguns pontos importantes aqui em Mateus 16. Acompanhe aí conosco, no verso 24. Ele diz assim, ó: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Primeiro ponto de quem quer andar em Cristo. Primeiro ponto, o texto já diz: tem que querer. Amém? Deus, Ele não imputa em ninguém uma imposição, uma pressão, uma obrigação. É a gente que tem que querer. Então o texto está dizendo: se você quiser vir comigo, ele vai dando a ordem. Primeira coisa que para a gente caminhar com Jesus, a gente vai ter que renunciar algumas coisas. Que coisas são essas? Coisas que com certeza você sabe. Muitos de nós temos que renunciar ao nosso saber, a nossa vaidade, talvez o nosso orgulho, por que não a nossa soberba, para que possamos ser cheios de Deus. A gente tem que esvaziar a nossa alma para deixar Deus entrar e fazer o querer dele. Ele, quando convida os discípulos, ele dá uma ordem: olha, se quiser. Amém? Não é obrigação. Tem lugares que te obrigam você a fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Não, Jesus chama. Ele dá uma ordem, diz: se quiser. Amém? Não há uma obrigação em fazer, há sim um querer em fazer. Porque isso implica com o coração. Deus vê o querer de cada um. Ninguém pode estar num lugar obrigado. Ninguém pode estar sendo intimado a fazer o que não quer. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele diz: se alguém quiser vir a mim, aí ele vai dando as instruções. O que precisa fazer? Tem que negar-se a si mesmo. Coisa difícil é a gente negar a gente mesmo, né? Coisa difícil para servir a Jesus, eu vou ter que negar algumas coisas minhas. Para seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, eu vou ter que querer e vou ter que me negar. Diga graças a Deus. Negar a minha vontade, porque a minha vontade não é vontade de Deus. Então eu tenho que renunciar às minhas próprias vontades para que a vontade de Deus se manifeste na minha vontade. Então nós temos que entender e aprender que a vontade de Deus, os pensamentos de Deus, não são os mesmos pensamentos nossos. Por isso nós temos que compreender que andar com Cristo, ser discípulo do Senhor, implica tanto no querer renunciar, quanto também no querer de se negar. Parece fácil, né? Mas a gente percebe que não é tarefa fácil. Ele deu a ordem ao discípulo: ó, se quiserdes, o que o Isaías diz? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Por que tem gente que está comendo o pior dessa terra? É porque ela não quer? É porque ela não se nega.
Então, para a gente servir a Cristo, andar nos preceitos dele, a gente vai ter que aprender a negar a gente mesmo. A gente vai ter que aprender a dizer não para a gente mesmo. A gente vai ter que aprender alguns costumes, talvez os quais a gente tem de outra maneira, mas em Cristo vai se enquadrar de outra maneira. Porque a equação de Deus nunca é 1 mais 1 é 2, não. Talvez a equação de Deus 1 mais 1 é 10, não sei. E para a gente que deseja andar em Cristo, a gente tem que aprender que renunciar significa esvaziar a alma. Esvaziar a alma de si. Esvaziar a alma do seu saber, das suas vaidades, do seu orgulho, da sua soberba, do seu querer, para que Deus tome a direção da nossa vida e conduza a nossa vida do jeito que Ele quer. Amém? A gente acabou de cantar. Se Ele fizer é Deus, se Ele não fizer é Deus. Não adianta brigar, não tem que brigar com Deus. Eu vou orar, eu vou brigar, não adianta. Isso não funciona. Ele é Deus, independente do seu querer ou não. Agora, quando a gente se enquadra no querer de Deus, se esvazia, Ele entra e toma a direção da nossa vida. Eu declaro Deus tomando a direção da sua vida, meu irmão. Eu declaro você se esvaziando, deixando que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Então, são dois pontos importantes. O primeiro, eu tenho que querer. Amém? A gente vê ensinamento aí que obriga a pessoa a ir só porque ela quer um carro, só porque ela quer uma casa, só porque ela quer algo de Deus. Não, o texto é simples, ele está dizendo, se quiser vir comigo, você tem que aprender o quê? A se negar. E se negar não é fácil, gente. Negar as nossas vontades não é tarefa fácil. A gente é cheio de vontade, a gente é cheio de si, cheio de querer, cheio de mania. Então, para servir a Cristo, a gente tem que entender que a gente precisa esvaziar a nossa alma. Se você recebe essa palavra, diga, eu recebo essa palavra. A renúncia significa tomar uma posição em Cristo. Amém? E agora em Cristo, a minha posição é essa. É eu negar as minhas vontades para prevalecer nele. E não é fácil a gente se negar. Amém, gente? Ele segue dizendo o texto. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga. Amém? Eu acho interessante que quando você convida alguém para Cristo, ela começa a dar desculpa. É uma verdade. Olha, eu não posso ir hoje não, tem um probleminha aqui. Assim que eu resolver, eu vou. Aí vem outro problema. E outro problema. O que Jesus está dizendo? Não, pega a sua cruz, pega os seus problemas e me siga. Ele não está mandando ninguém resolver nada. Ele não está mandando ninguém dar desculpa. Ele está mandando seguir a Ele. Seguir a Ele significa tomar posição diante dEle. E quando nós tomamos posição diante dEle, a tendência das coisas é dar uma melhorada. Amém, gente? É dar uma acalmada. E a gente sabe que quando a gente caminha com Cristo, há muitas renúncias que nós temos que fazer. Amém, gente? Eu acredito que você já renunciou a algumas coisas. Eu acredito que falta renunciar a outras. Na caminhada com Cristo é isso. A gente vai deixando coisas para trás. No ensinamento de Jesus, a gente vai aprendendo e o que é bom vai ficando pelo caminho, vai ficando para trás, a gente vai caminhando cada vez melhor. Por isso que em Cristo a gente toma uma posição de saber que o problema não vai me derrotar, porque eu sou mais que vencedor, não sou um derrotado. Aí eu entendo em Cristo Jesus que eu posso tudo nele, porque eu sei que Ele me fortalece. Então eu tomo posição em minhas renúncias e Deus vai me dando os atalhos para eu vencendo e deixando tudo para trás, esvaziando a minha alma. Você recebe essa palavra? Diga graças a Deus. Então tem gente que precisa renunciar o seu ego,
Tem gente que precisa renunciar a mentira. Tem gente que mente que nem sente. Tem gente que tem que abandonar algumas coisas que acompanham a vida da pessoa. E ela não pode caminhar com Cristo. Porque caminhar com Cristo tem que tomar posição. E a renúncia, evangelho sem renúncia, nem evangelho é. Amém? Porque quando ele faz o convite, a primeira coisa que ele fala, tem que querer. Ele não obriga. Ele diz, se quiser vir comigo, primeiro ponto, você vai ter que aprender a se renunciar. Você vai ter que aprender a esvaziar a sua alma. Esvaziar o seu si. E deixar que o Senhor tome conta da sua vida. Amém? Olha o texto, vários textos que diz isso. As pessoas tiveram que se esvaziar. Elas tiveram que abandonar o seu saber, abandonar suas vaidades, para que Cristo transforme a vida dela. Por isso que você vê muita gente dentro da igreja e não muda. Porque ela não renunciou, ela caminhou com Jesus, mas não renunciou nada. Porque ela gosta de algumas coisas e ela não quer renunciar. Amém? Ela está em Cristo, mas ela continua mentindo. Ela está em Cristo, mas ela continua fazendo coisas que Cristo não tem como caminhar com ele, andando em base de mentira, andando em base de coisas que não são de um cristão. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Amém, gente? Então, por falta de renúncia, é que não há mudança no caráter das pessoas. O Senhor Jesus, ele forja o nosso caráter. Ele faz a gente mudar as nossas atitudes. Então, você pode observar que todo ensinamento que ele levava ao discípulo era sempre para deixar algo para trás. Diga graças a Deus. Aí no final ele diz, pega a sua cruz e siga. Porque ele já sabia que muitos iriam dar desculpa para não seguir, como é até hoje. A gente convida alguém, qualquer dia eu vou. Pode deixar, deixa comigo. Qualquer dia eu apareço. Desculpa, mais uma palavra que a gente conhece. Não pode deixar que eu vou fazer uma visitinha lá. Amém? Pode deixar, prometo que eu vou. E nunca vem. Amém? Por isso Jesus deixou bem claro, não é obrigado. Você tem que querer. Amém? Você não é obrigado a me seguir. Mas se houver um querer, se você se negar, e se você pegar a sua cruz, a sua vida, os seus problemas, e me seguir, ele está dizendo assim, deixa o resto comigo. Amém, gente? Parece simples, mas o problema é viver isso. Citar o versículo é a coisa mais simples que tem. Agora, viver é que são elas. E ele segue no texto, porquanto quem quiser salvar a sua vida, tem que fazer o quê? Tem que perdê-la. Amém? Parece que nosso trajeto de vida é tudo errado. Aprendemos errado. Vivemos de forma errada. E agora Cristo vem e diz, se você quiser salvar de fato a sua alma, você tem que perder a sua vida, a sua vontade, o seu querer, para entrar numa nova vida cristã. É isso que o texto está nos relatando. E você sabe que tem muita gente que tem essa dificuldade de renunciar, de perder. E a gente está tão acostumado com os maus costumes, que o mau costume para ela é certo. Amém? Então está deixando bem claro, quem quiser, olha o texto de novo. Quem quiser, Jesus não imputa querer de ninguém. Se alguém quiser salvar a sua vida, tem que primeiro perder. Amém? E o que é perder? Renunciar, mudar. E a gente sabe que mudar dói. Dói ou não dói? Olha, eu vou deixar o meu passado, não. Eu vou deixar de fazer o que eu fazia, não dá. Eu vou deixar de beber, não dá. Eu não vivo sem beber. Deixar de fumar, me acalma, não dá. Amém? Jesus deixou bem claro, se você quiser, perde a sua vida e vem comigo. Eu vou
consertando a sua vida no caminho. É mais ou menos isso que Jesus estava passando aos discípulos. Amém? A gente vê um monte de gente na igreja, mas a gente não vê discípulo. A gente não vê discipulado do Senhor. Porque ser discipulado do Senhor é tomar posição em Cristo. É fazer o que Ele está dizendo, esvaziar a sua alma e deixar que a gente seja cheio de Deus. A gente é cheio de si. Tem gente que é cheio de si, cheio de eu, mas não é cheio de Deus. Amém? Aí ele diz mais: quem perder a vida por minha causa, achá-la. É interessante, né? Quando a gente perde a vida, essa vida que a gente aprendeu de muita certa, de muita forma errada, e a gente deixa a vida e segue a verdadeira vida cristã, a gente vai deixando coisas para trás. E tem gente que é tão apegada que não gosta de deixar nada para trás, né? É igual uma mudança, né? Sempre fica alguma coisa para trás. É ou não é? Sempre é jogado fora alguma coisa que não serve mais no novo ambiente. É isso que Cristo quer que façamos, que a gente muda, que a gente queira fazer isso. Não sejamos obrigados a fazer, porque Ele mesmo não obriga ninguém. Por isso que Paulo diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E nós estamos em Cristo Jesus. Não há condenação. Há escolha. E a escolha quem faz somos nós. Deus não vai escolher nada por você. Amém? Eu acho que eu posso falar isso. A única mulher que Deus escolheu para o homem foi ela. De lá para cá não escolheu mais. Cada um que escolhe a sua. Amém? Porque escolheu o homem, botou a culpa em Deus. Ó, para a mulher sobre Deus. Parece que Deus falou: a partir de hoje vocês vão escolher a vida que vocês quiserem viver. Amém? Sem condenação, sem obrigação. Mas quando nós estamos na direção de Deus, quando nós se esvaziamos, aí Ele nos enche e Ele nos dá a direção. Deu para entender ou não, gente? Aí está dizendo assim, ó: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém? Então, veja, as pessoas se perdem a sua alma pelas coisas do mundo. Porque o mundo tem muito atrativo, gente. Lembra, né? Tem gente que quer perder as coisas do mundo para servir a Cristo. Tem gente que não quer deixar de sair, de babar. Não que isso seja proibido, não. Mas quando você serve a Cristo, você sabe o que te convém e o que não convém. Porque o Espírito de Deus está em você. E quando algo não te convém, você se sente mal. O Espírito Santo nos incomoda. Tem ambiente que você não gosta. Tem ambiente que você se sente mal. Tem gente que é pesada. É ou não é? Até para conversar. Então o que o texto está dizendo aqui? Ele está deixando bem claro o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amém? Eu vi uma história do jogador Neymar. Desde que ele começa a jogar bola, ele escrevia Jesus 100%. Não sei se vocês acompanham futebol e lembram disso. Era Jesus 100% na festa. Ele sempre comemorava, né, algo de Deus. Por certa vez ele recebeu uma proposta. E nessa proposta, proibiram ele de falar de Deus, de Jesus. E ele aceitou. E por isso ele não fala mais de Jesus. Amém? Aí me veio outro, Cristiano Ronaldo, recebeu a mesma proposta. Ele recusou e toda vez que ele faz um gol, ele louva a Deus. Amém, gente? Então, tem aquele que se vem, passa o mundo, perde a sua alma, e aquele que não perde a sua alma e ganha o mundo. Amém? Vamos conquistar o mundo, vamos ganhar o mundo, mas sem perder a nossa alma, sem perder a nossa essência, sem perder aquilo que nós temos, que é de Deus. Porque tudo de bom que nós temos vem de Deus. Porque a Bíblia diz que toda dádiva, todo dom perfeito vem da onde? Vem do alto. Tudo que você tem de bom vem do alto.
E tudo que você tem de ruim, vem da onde? Vem da terra. Amém? Então nós temos o bom e o ruim dentro de nós. Nós temos céu e terra. E o que é que Jesus está nos ensinando, discípulos? Abandonar as coisas terrenas para seguir as coisas da alma. O que adianta você conquistar tudo terreno e perder a sua alma? Amém, gente? E ele segue dizendo: o que dará o homem em troca da sua alma? Eu te garanto que tem gente que tem dinheiro, tem tudo para ser feliz e não consegue. Ele trocaria tudo que tem para ter um momento de paz e felicidade que ele não consegue, porque a alma dele se perdeu. Amém, gente? A alma é a nossa essência. A alma é o nosso sentimento, é o nosso pensamento. E nós não devemos negociar por nada a nossa alma. Diga graças a Deus. Ele está deixando bem claro aqui: o que dará o homem? O que dará o homem em troca da sua alma? A alma vale 1 milhão? A alma vale 1 milhão? Você com 1 milhão, sem a sua alma, você não vai conseguir ser feliz, gente. Amém? Pastor, se eu tiver 1 milhão da conta, eu vou ser feliz. Se a sua alma estiver em Cristo, vai. Se não tiver, você não consegue. Não há plenitude no mundo. Amém? O mundo é nada mais uma ilusão. O mundo é nada mais algo passageiro, algo que passa depressa. Amém, gente? E está todo mundo se iludindo com tudo. Está todo mundo correndo atrás de dinheiro igual louco. Aí no final da vida fica doente, aí tem que pegar o dinheiro para pagar a cura da sua doença, e muitas das vezes não consegue. Por quê? Viveu só para o mundo, esqueceu que tem a essência que é a sua alma. Amém? Aí no verso 27, porque o Filho do Homem adivina a glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras, suas atitudes, as suas escolhas. Em verdade vos digo que alguns atos que aqui se encontram e de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É a tal morte espiritual. Amém? Aquele que preserva a sua alma, ele não morre espiritualmente. Ele vai ver a glória do Pai no seu reino. E é isso que o Senhor nos ensina. E a renúncia é nada mais do que o esvaziar da alma. Vamos fazer um parênteses aqui? Tem dia que a nossa alma está cheia. Mano? E você já viu a perturbação que é? O mundo, ele tem essa função. O mundo não há plenitude. Quanto mais você tem, mais você quer, e nunca vai ser a plenitude. Porque o mundo é ilusório, é ilusão. Se o sujeito ganha 1 milhão, ele quer 2. Se ele ganha 2, ele vai querer 4. Então ele não vai ter plenitude. E o tempo está passando, ele está perdendo a alma, não está percebendo, está conquistando tudo, tendo tudo no mundo, mas no final, ele perde a sua alma. Amém, gente? E é triste. Triste não é o começo, triste é o final. E a gente vê o final de muitos aí, um final triste. Porque valorizou tudo, e não valorizou a sua alma. Diga graças a Deus. Amém, gente? Você percebe isso? Você vê que Deus nos ensina a renunciar até as nossas palavras. Vamos a Mateus 5. Aí mesmo, Mateus 5. Até as nossas palavras. A gente deve aprender a renunciar, porque muitos ainda não aprenderam essa questão. Amém, gente? Esquece que a palavra que sai da nossa boca, ela tem um poder, ela tem um efeito tão grande, né? É como uma semente. Você vai jogando semente, ela vai descendo, vai crescendo, fruto, vai dando fruto. E quando a pessoa vê no final da vida, ela está colhendo tudo que ela plantou, tudo que ela disse, tudo que ela viveu. Amém? A renúncia é algo fundamental para quem quer, de fato, viver em paz, viver em Cristo.
Sem renúncia não há nem evangelho. Amém? Tem que aprender a renunciar. Mateus capítulo 5, verso 37. Diz assim, ó: seja, porém, a tua palavra sim, sim, ou não, não. O que diz tu passar vem de quem, gente? Vem do maligno. Amém? Gente, quem aqui sabe dizer sim? Sabe dizer sim, sabe? O sim é mais fácil. Não é? Agora, tem gente que não sabe dizer não. E aí que mora o perigo. O que o texto está nos ensinando? Que a nossa palavra tem que ser sim, sim, ou não, não. Amém? Por que ele está dizendo isso? Que tem que ser 2 vezes sim ou 2 vezes não. Porque tem pessoas que a falsidade é tão grande que elas falam um sim com a boca e um não com a mente. A procedência é o quê? Maligna. Porque a nossa palavra é sim, sim. É ou não é? Amém? Eu dou um exemplo. O pastor Gilson me pede um carro emprestado. Aí eu digo não. Por que eu digo não? Porque ele não tem habilitação. Amém? Então tem que dizer o quê? Não. É ou não é? Não, pô, mas pastor Gilson é meu amigo. Pô, pastor Gilson está tanto tempo comigo. Então o que Jesus está nos ensinando, gente, é a gente aprender a ter palavra. Aprender a dizer não quando tem que dizer. Sabe que muita gente está preso hoje, encarcerado, porque não aprendeu a dizer não para o amigo. Participou de um assalto, está preso. E tantos outros exemplos que nós poderíamos trazer aqui, por falta de capacidade, personalidade, de dizer não, quando tem que dizer. Porque se eu não aprendo a dizer não, a minha procedência, ela vai ser maligna. É isso que Cristo está nos ensinando aqui nessa manhã. Então a gente tem que renunciar muitas das vezes até a nossa palavra. Amém? Porque presta atenção, gente. Eu falo sim com a boca e na minha mente eu digo não. O que é isso? Fala para mim, qual é o nome disso? Falsidade. Amém? Falta de caráter. É ou não é? Se eu digo sim com a boca, a minha mente também tem que estar de acordo. Porque senão a procedência vai ser maligna, vai ser falsidade da minha parte. Eu falei sim para você, mas na mente eu estou, não vai, não quero. Amém? É isso que a palavra está nos ensinando. É por isso que eu digo, gente, tem gente que não aprende a dizer não. Amém? Eu sei que a pessoa é gente boa, eu sei que a pessoa é legal, mas a sua procedência é maligna. Você vai tomar na cabeça. Porque o texto está dizendo que eu tenho que dizer sim, sim, mas o texto também está dizendo que eu tenho que dizer não, não. Então o texto está dizendo que eu tenho que dar sim para todo mundo. O texto está dizendo que eu tenho que sim, sim para todo mundo. Não. O texto está dizendo que quando tiver que dizer sim, diga sim, sim. Quando tiver que dizer não, diga não, não. Amém? Dá logo 2 não, que aí a pessoa entende. É ou não é verdade? Então, isso tudo significa o quê? Que nós precisamos renunciar até o que sai da nossa boca. Amém, gente? Tem gente que não aprendeu até hoje a dizer não. E é difícil dizer não? Sim. É ou não é? É difícil dizer não para um filho? Sim. É difícil dizer não para um amigo? Sim. Mas Jesus está dizendo que é necessário que o nosso não ele tem que ser 2 vezes. É o que a gente fala e o que a gente pensa. Porque se não for assim, a procedência será maligna. Você recebe essa palavra? Dê uma forte salva de palmas para o nosso Deus.
Se assim você crê. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em